Olá, amigos da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo. A partir de agora, neste espaço online, nós vamos tratar sobre um assunto que interessa a todos: hipnose. Tem muita gente que não acredita ou pelo menos tem algum tipo de curiosidade a respeito deste assunto. Outros já veem a hipnose como algo bastante interessante, um recurso terapêutico muito importante, capaz de ajudar nas mais diversas áreas da vida de uma pessoa. E é sobre isso que nós conversamos a partir de agora com o Dr. Paulo Madcharoff Filho, ele que é psicólogo, é mestre em psicologia e em psicologia da saúde pela UMESP, é membro diretor da Associação de Hipnose do Estado de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Hipnose e também membro didata do Grupo de Estudos de Hipnose da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Uma boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite e a possibilidade de estar falando mais uma vez sobre a hipnose de um modo científico, de um modo sério. Então, muito obrigado pelo convite. O senhor comentou agora há pouco, antes da nossa entrevista começar, que esforços estão sendo realizados para mostrar o lado terapêutico da hipnose. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Olha, o que nós sabemos, né, o que é comumente, é do conhecimento comum, é que a hipnose sempre foi muito associada, né, Luciana, a uma ideia mística, alguma coisa que não se pode falar ou algo perigoso. E o que nós temos observado com o avanço da ciência, com a possibilidade de verificar através de tecnologia, é que um estado neurológico modificado corresponde ao estado hipnótico que, até esclarecendo isso, que o estado hipnótico ele é um estado natural, ele não é um estado diferente, ele é um estado que se situa entre a vigília e o sono. Eu costumo dizer até, Luciana, que as pessoas, se elas querem saber o que é hipnose, que é uma pergunta comum, o que é hipnose? Como é que eu sei se eu estou nesse estado? Corresponde àquele estado intermediário quando você desperta. Então você acorda pela manhã, e quando você acorda, você escutou o seu relógio, mas você ainda está no seu sonho, você escuta um automóvel que passa na rua e uma imagem do sonho. Então você fica naquela condição intermediária que não é nem o estado vigil, o estado desperto, e nem o estado de sono. Você fica entre uma condição e outra. Para no momento seguinte, então, você despertar, aí você fala, nossa, eu tive um sonho, não lembro mais. Parece que desaparece. Porque naquela condição, naquele nível intermediário entre o estado vigil e o estado de sono, tornava-se possível este acesso, né, ou é possível este acesso quando você está nessa faixa intermediária. Ou mesmo quando vamos dormir. Quando vamos dormir também vivenciamos isso. Você deita na sua cama, fecha seus olhos, relaxa o seu corpo. Gradativamente você vai ingressando no estado de sono. Não é uma condição desperto, dormindo. Você tem que transitar para este estado. E esta transição, esta passagem, ela corresponde a um estado modificado de consciência que não é nem o estado vigil, nem o estado de sono, mas o estado intermediário. A hipnose, então, como técnica, é orientada para que esse estado seja atingido e um estado muito favorável para diferentes possibilidades interventivas na área da saúde. O senhor é psicólogo, não formado em medicina, propriamente dito, mas a gente conseguiria explicar o que acontece na mente do paciente no momento em que ele entra nesse estado? Ok. Tá aí, né? Uma questão importante é que o homem tem avançado tecnologicamente bastante, o homem está mandando sonda para Marte, está investigando a Lua agora com uma possibilidade maior, o homem consegue decodificar o genoma, entretanto, os mistérios da mente permanecem. A gente fala de processos, mas não conseguimos entender muito bem essa dinâmica e, por vezes, essa medida se torna muito difícil, já que as pessoas experimentam de maneira diferente. Claro que, do ponto de vista neurofisiológico, é possível estabelecer algumas relações, sim, não é? Como a ativação do centro cíngulo, né? Então do giro cíngulo do cérebro, num estado hipnótico. Mas isso em si, ok. Um neurofisiologista certamente falaria com muita propriedade disso, não tenho esse conhecimento, essa profundidade, mas à medida em que ele descreve esta condição, ficaríamos também sem a resposta. Ok, então ativa, né? Quer dizer, nós vamos conhecer um pouco, mas nós não vamos entender exatamente como esse processo acontece, já que é a psicodinâmica de um indivíduo, é aquilo que ele relata. Eu só sei o que você pensa, Luciana, se você me contar.
eu não posso saber o que passa na sua cabeça, as pessoas que estão nos assistindo agora, quer dizer, o que está se passando? Se você não descreve, se você não relata, não é possível que o outro saiba, a não ser nas suas intenções, nos seus gestos. Então, eu só posso expressar o meu universo mental através das minhas manifestações, né? Verbais, corporais, enfim, da minha gestualidade. Esse é um grande mistério. Gostaria muito de responder, na verdade, estou buscando essa resposta à sua pergunta, de poder entender como, de fato, isso acontece. Mas a ciência caminha nesse sentido, certamente. Doutor, agora há pouco nós também estávamos comentando a respeito de regressão. E o senhor falou que, assim como a regressão, a hipnose é uma ferramenta, é uma técnica que se utiliza para se chegar a algumas memórias daquele indivíduo. Sejam elas de vidas passadas ou não, aí depende da crença de cada um. Mas esse basicamente é o intuito da hipnose, é ter acesso a memórias que normalmente a pessoa não teria? Eu diria que é uma das possibilidades mais interessantes do ponto de vista terapêutico, não exclusivamente. Vamos imaginar que quando você repete uma experiência, um dia você não sabia escrever, mas logo você então passa a frequentar a escola e você aprende a fazer tracinho, 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 bolinha, 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 ondinha, você aprende a misturar aquilo, você dá nome para aqueles símbolos e hoje você faz com fluência, você escreve e você não tem mais que pensar, você tornou isso como um recurso teu natural. Quando eu quando eu repito uma experiência de um estado mental especial, que é através de técnicas, exercícios, tarefas, algumas outras práticas que não necessariamente a hipnose, é como se eu indicasse um caminho ideal e desejável para que a minha mente apresentasse uma resposta melhor, adaptada, ajustada, equilibrada, já que inclusive os estados de desequilíbrio também acontecem desse modo. Essa seria uma das aplicações. No acesso à memória, então não unicamente, né, o acesso à memória. No acesso à memória, a possibilidade, Luciana, de uma intervenção muitas vezes objetiva, reconhecendo, identificando elementos da história desta pessoa que conscientemente ela não reconhece, desencadeador de um estado de desajustamento. Eu tenho um medo, eu tenho uma fobia e eu não sei a origem, eu não sei a razão. Através de um estado modificado de consciência, através da hipnose, uma orientação, a possibilidade de acesso a esta informação, do reconhecimento deste evento desencadeador e poder, então, trabalhar um novo significado para este evento. Então, um novo significado modificando a resposta, certamente também a hipnose, não somente como um acesso à memória, mas como um recurso extremamente importante, válido, ideal, né, desejável no consultório, no atendimento clínico. Doutor, hoje a hipnose é uma técnica muito conhecida, muito difundida, na verdade, mas se a gente for remontar, né, há algum tempo atrás, exatamente quando essa técnica passou a ser usada e como ela foi descoberta também? Tá. Houve um certo, em princípio foi por um desafio. O desafio é que se utilizava através de atribuindo certos poderes a alguns indivíduos, que conseguia colocar o outro numa condição de submissão e sujeição. Inclusive, aí há até a ideia negativa associada à hipnose, quando alguém submetia o outro a um pseudo-poder. Um indivíduo tem um poder e submete o outro a esse poder. Alguns cientistas passaram a observar isso de um modo mais dedicado, queriam entender o que estava acontecendo. Isso no início do século XVIII. Eles começam a observar e percebem que havia, de fato, um fenômeno que acontecia. Aquele fenômeno não era apenas um fenômeno histérico ou não apenas uma resposta iludida. Era um fenômeno neurofisiológico que, de fato, produzia uma resposta que não se podia entender muito bem. A partir daí, então, uma dedicação a este estudo. James Bride foi um médico que se dedicou, atribuiu um nome, neurohipnose, né? Hipnose é até um termo inadequado, sabe, Luciana? Porque vem Deus hipnos, né? Que quer dizer sono. E quando você chegou à conclusão que não representa o sono, mas um estado intermediário,
o nome já havia se difundido, então acabou ficando hipnose, mas um equívoco nesse sentido. Então, desde dos experimentos do James Bride, da dedicação do Bride, a observação deste fenômeno de um modo mais científico, tentando entender as variáveis que o compõem, como essas respostas acontecem. Posteriormente, Pavlov, um fisiologista russo, se dedicou a este estudo de um modo também experimental e tentando buscando relacionar a fenomenologia a processos neurológicos. Então, assim, a hipnose ganhou um status científico, mas trazendo ou carregando ainda uma carga de mística que ainda persiste, hoje menos. Eu costumo brincar, eu digo que os livros migraram, né, da prateleira do místico para a prateleira do científico, mas você ainda encontra em algumas prateleiras do místico. Doutor, essa técnica também ficou muito conhecida após começar a ser utilizada em alguns eventos, como, por exemplo, shows de mágicas, shows de ilusionistas, que eles costumam hipnotizar, não se sabe ao certo se é isso mesmo que ocorre, alguém da plateia, enfim. Esse tipo de hipnose praticada em shows de ilusionistas, por exemplo, é diferente da praticada no consultório? O estado é o mesmo. A intenção e os meios são diferentes, porque as técnicas, elas são diversas, técnicas para orientar a um estado intermediário. O que o hipnólogo, o hipnotizador de palco realiza, com a intenção de show, é submeter o outro a um estado de resposta ideal para aquela intenção, propondo, muitas vezes, submetendo a pessoa a uma condição de exposição, né, que faz parte de um show. Não do ponto de vista terapêutico, evidente, onde a intenção sempre é discutida, chamada hipnose consensual, ela não é impositiva, como é uma hipnose de palco. A hipnose de palco ela é impositiva porque, comumente, o que a gente vê, e as pessoas brincam com isso, falam, durma, né? Então, durma é uma imposição. Levite. É uma imposição. Na hipnose técnica ou clínica, ela tem um caráter consensual, ela é discutida, todo o procedimento é colocado, como a experiência pode ocorrer, enfim, não tem uma imposição, não existe uma hierarquia de que vem de um ponto para o outro, ela é toda trabalhada, ela é toda discutida, a intenção ela é definida com precedência. Doutor, ao saber que entrevistaria um especialista em hipnose, uma amiga me pediu para perguntar, é possível realmente fazer uma pessoa levitar? Olha, eu também... A gente vê em shows de mágica? Pois é, eu acho que isso é show de mágica, né, Luciana? Você poderia falar assim, olha, eu vou dar uma opinião do Paulo, a resposta do Paulo é não. Mas tem tanta coisa nesse mundo que eu não sei te responder isso. Pela hipnose, eu posso dizer que isso não acontece. Tá? A hipnose é um estado mental. A hipnose não tem nada a ver com isso, não. Show de mágica, então, enfim, é mágica, magia, ilusionismo. Eu, pessoalmente, acredito que uma pessoa não levita, pessoalmente. Pode ser que isso exista, né? Alguém pode ser hipnotizado à revelia? Puxa, muito boa a tua pergunta, viu, Luciana? Porque, de certa forma, alguns recursos hoje utilizados no meio de comunicação, no meio midiático, inclusive pelas religiões ou por grupos institucionais, trazem implícita intenção de conduzir o indivíduo a uma certa condição, um certo estado, ainda que não seja atribuído o nome hipnose. Mas aí vamos pensar que a hipnose que eu me refiro agora, não apenas o estado, mas a intenção. A intenção dentro do estado de sujeitar o outro a um pensamento, a um ideal, a um credo. Então, as massas, que numa determinada condição, olha, um exemplo, eu acho que até que a gente pode citar, um estádio de futebol. Quando você indivíduo, você torce, você tem a sua crítica, você tem uma posição, mas você é uma pessoa do bem, você tem uma orientação, você não sai gritando na rua. Mas quando você está no estádio de futebol, você ganha uma personalidade coletiva, você grita palavras de ordem,
palavrões, pode atender a apelos de agressão. Então, nós modificamos o nosso estado em certas situações. Algumas pessoas definem até este estado como um estado hipnótico, onde o indivíduo altera a sua condição natural e ele passa a responder de um outro modo. Certamente, esse indivíduo andando na Avenida Paulista, se você disser, olha, agride aquele porque ele torce para o outro time. Que isso? Ele vai ter uma crítica, ele vai se posicionar, ele vai falar, olha, isso é um absurdo, não faço isso. Mas dentro de um grupo, ou num estádio de futebol, ele admite essa possibilidade. E se não o fizer, ainda assim pode se sentir imbuído a fazer. Não é? Aí ele pode sentir isso dentro dele, porque ele vai sentir aquela raiva e tal. Então, acaba emergindo essa emoção, esse sentimento, estado, seria um estado hipnótico, né? Uma condição em que o indivíduo, a sua crítica fica rebaixada. Doutor, em determinados cultos religiosos, a gente observa um procedimento talvez um pouco estranho para nós, né? O condutor, ele posiciona a mão na frente do fiel, enfim, e aquela pessoa acaba às vezes desmaiando ou acaba tendo algumas atitudes estranhas. Isso também pode ser considerado um estado como este que o senhor citou? Sim, sim. Eu sei que é muito polêmico você fazer uma afirmação como essa, porque envolve algumas crenças, envolve alguns valores, mas existe já a própria condição em si, a figura do representante de fé, independente da denominação, mas aquela figura que, como representante, já carrega implícito, né? uma condição, uma palavra, um poder, é uma pessoa hábil na comunicação e que conduz a pessoa que está nesta posição de receber aquela ação, né? Ela também já está predisposta a isso, ela já está numa condição de predisposição. Ora, por que não acontecer? Eu quero receber, você quer dar, é muito provável que aquilo que for proposto se realize. Não se realiza com todas as pessoas, mas é muito comum se realizar. Então, vai ser até reconhecido isso nas práticas de Mesmer. Mesmer, também, né, século XVIII, ele trabalhava com imposição de mãos. A imposição de mãos de Mesmer, porque ele dizia que havia um fluido, um poder magnético, que através da fluência, ele como um objeto condutor, fluía de suas mãos e levava as pessoas à cura. Mesmer trouxe revolucionou naquele momento com essa técnica, porque os cientistas queriam provar o que ele dizia e não conseguiam. O fato é que as curas aconteciam, que as pessoas respondiam àquela intenção. Posteriormente, o mesmerismo, ou magnetismo, como era chamado, foi traduzido como hipnose, posteriormente. Então, não estamos falando de uma coisa nova, nós estamos falando de uma coisa que já aconteceu lá atrás, onde a imposição das mãos, onde palavras, porque Mesmer era hábil na comunicação, palavras de ordem conduziam a uma resposta diferente. Doutor, antes nós víamos nos filmes, enfim, o praticante da hipnose utilizando aquele pêndulo na frente do paciente, enfim, a pessoa tinha que ficar olhando para aquele pêndulo e acabava entrando no estado de transe. Isso realmente corresponde à verdade quando se pratica a hipnose? Sim, corresponde sim. Corresponde até porque é um estado neurofisiológico. Se você colocar o seu dedo a um palmo da sua mão e movimentar, acompanhar com seus olhos, e quem estiver assistindo fizer isso agora, o que você vai notar é que à medida em que você faz esse movimento e acompanha com os seus olhos, é que uma sensação fisiológica experimentada. É a mesma coisa que se eu falar para você, olha, mantenha o seu braço levantado, vai chegar um determinado momento que você vai sentir um formigamento, porque modifica a neurofisiologia ou fisiologia do braço, não é? Então, esta modificação, que era a fixação do olhar, que Braid passou a investigar, essa modificação, esse movimento dos olhos induz uma alteração, uma modificação neurofisiológica do estado interno, quer dizer, e o indivíduo sente as pálpebras pesadas. Isso é assim, faça isso, experimente, movimente, e você vai observar como, assim, tem uma mudança que acontece. Por isso a fixação do ponto, inclusive algumas práticas orientais,
fixe um ponto. Então, a fixação do olhar como meio de alteração do estado de consciência. Então, corresponde, sim, o movimento do pêndulo. Não era usado em vão, não. Aquilo, de fato, acontecia. Agora, existe o risco do paciente não voltar desse transe hipnótico? Não existe, Luciana, porque é um transe natural, né? Não se vai para lugar nenhum. Essa ideia de que assim, se eu for para este lugar e não voltar, mas você não vai para lugar nenhum. O que você vai alcançar, o que você vai atingir, o que você pode obter, é uma condição até de benefício, muito positiva, de um estado de tranquilidade maior. É muito interessante, sabe, Luciana, que às vezes as pessoas, pelo receio que têm de se sujeitar, ninguém gosta de perder o poder, né? Então assim, como é que eu vou perder o controle? Ninguém quer perder o controle. Acreditando que é perder o controle, mas não é perder o controle. Penso até que poderia traduzir como um controle maior de si mesmo, por exemplo, em relação à sua ansiedade. Imagine que uma pessoa ansiosa, ela dá respostas que ela mesma não compreende. Por que eu reajo assim? Por que eu sinto isso? Ela quer modificar aquilo, ela não quer sentir aquela sensação. Quando ela aprende por meios técnicas, né, a acessar esta condição, acessar esse estado, ela vai observar que ela pode colocar um padrão diferente, uma sintonia diferente. Vamos pensar como uma sintonia de um programa de televisão, um programa de rádio. Eu vou ajustar naquela sintonia, naquela frequência, para que a imagem fique perfeita. Vamos pensar que mentalmente, de certa forma, a gente faz isso. Você sintoniza, e quando você sintoniza, pô, isso aqui é legal, é bacana ficar assim, né? Como é que eu sintonizo de novo? Quanto mais você repete, mais você aprende a chegar a acessar essa condição. Agora, o senhor disse, né, que para uma pessoa ser hipnotizada, ela tem que estar, de certa forma, suscetível a isso. Mas ela pode vir a fazer alguma coisa que não queira durante esse estado de transe? Esse é um grande receio. Perguntas frequentes em palestras, perguntas frequentes até de pessoas que vêm ao consultório, né? Então a pessoa pergunta assim, se você falar para a pessoa tirar a roupa, ela tira? É um grande receio de perder o controle. Uma pessoa não faz aquilo que ela não está predisposta ou que ela não tenha como um valor pessoal. Se vamos dizer, se essa condição for colocada e afetar a moral desse indivíduo, aquela experiência termina. É como, olha que interessante, né? Uma relação talvez possível. A mãe é capaz de despertar à noite com o mínimo ruído do seu bebê. Pode passar um caminhão na rua, pode fazer um grande barulho. Ela não acorda, mas o bebê faz, a mãe acorda, não é? É verdade. Então, assim, vamos pensar que esse sinal do bebê para que a mãe acorde é um sinal de atenção, de alerta. Imagine que nesta condição em que a pessoa está num estado de consciência, né, desejável, consensual, proposto, que algo que invada esta privacidade, que corrompa a moral, será quebrado aquele estado, né? Então a pessoa vai despertar, ela vai sair daquela condição, certamente. Agora, se essa for uma intenção da pessoa, porque pode acontecer, isso acontece nas relações humanas, né? Será que ele vai olhar para mim? Será que ela vai me chamar? Será que... Então eu estou esperando que aquilo aconteça, não precisa estar hipnotizado para isso. Aliás, eu costumo dizer até, Luciana, que a melhor forma de expressão da hipnose é a paixão. Porque as pessoas fazem de tudo, né? A pessoa apaixonada, ela responde, então ela concorda, ela aceita, ela perde a razão. A paixão é melhor. E a pessoa hipnotizada revela naturalmente seus segredos ou não? Existe uma certa barreira para que isso aconteça? Mecanismos não conhecidos porque o que não é revelado por algum motivo. Ainda que a ciência não conheça, mas algum motivo por que aquilo está preservado e guardado. Se era se necessário ser conhecido, então ele seria preservada aquela memória, mas está guardada. Quando você faz um acesso à memória, a intenção de investigar a memória, de conhecer a informação, você busca isso, mas não quer dizer que vai se revelar. Não quer dizer que quando você faz esse procedimento, isso vai aparecer assim. Muitas vezes acontece, em parte não. Então, uma lembrança ela é trazida e, como eu
disse até anteriormente, a partir desse conhecimento, né, o reconhecimento de uma experiência, a modificação por um novo significado. O novo significado é simples, para que as pessoas entendam. Se você tinha medo de bicho-papão, quando você era pequeno, porque você era pequeno, não compreendia muito bem, alguém dizia que tinha um bicho que era papão. Então logo aquilo te assustava e você se protegia e tinha medo e cobria sua cabeça quando ia dormir e ouvia barulhos. Mas aí você foi crescendo e você começa a ter novos entendimentos sobre as coisas e quando você cresce você relaciona este medo com alguma coisa tola, porque você fala, não, esse bicho-papão não existe. Quer dizer, as novas experiências te permitem reavaliar o medo que você tinha e se reposicionar. Logo, aquele medo deixa de ser sentido, então eu modifico. Isso não acontece com todos os medos, mas quando eu consigo acessar um medo que eu não estou entendendo ainda, porque o bicho-papão eu entendi, mas tem medo que eu não entendo. Quando eu consigo acessar esta experiência, eu vou então atribuir um significado diferente, que não mais aquele, e modificando a minha resposta, estando mais adaptado, que a intenção é essa. Né? Ou seja, a intenção da hipnose é que a pessoa expresse os seus medos e haja uma certa reprogramação daquilo para que aquele medo deixe de existir? Isso, reprogramação é um termo, eu acho que é um termo válido, mas não é muito utilizado, algumas pessoas não gostam muito disso, mas de certa forma seria isso, assim, o programa, ele tem um bugzinho, todo mundo mexe com o computador, tem um bugzinho, não está funcionando muito bem. Quando você reconhece, identifica que há uma desproporção em relação ao elemento desencadeante e a resposta que você dá, porque está desproporcional, ele serviu até um certo ponto, porque te protegia, mas agora não tem mais razão de ser. A proporcionalização ou a reprogramação modifica essa resposta. Para a gente finalizar, doutor, que conselhos o senhor daria para quem está interessado em procurar a hipnose, não conhece ninguém e também tem medo de cair em mãos erradas? Ok. Eu acho que é importante, hoje a gente tem a possibilidade, através do meio midiático, da internet, de poder fazer uma pesquisa, de poder conhecer. Nós temos em São Paulo uma associação que existe há mais de 35 anos, que é a Associação de Hipnose do Estado de São Paulo. É uma entidade muito séria, envolve apenas profissionais da saúde, então são pessoas muito dedicadas a este estudo há bastante tempo. Através até da associação de hipnose, uma indicação de um profissional, e existe a associação, ela é local, é São Paulo, mas as associações de outros estados e uma organização bastante interessante de pessoas realmente sérias e dedicadas a esse estudo. Existem algumas pessoas que praticam a hipnose de um modo assim, pouco responsável. Eu acho que esse é o cuidado que se deve ter. Então, uma pesquisa na internet, pesquise a Associação de Hipnose, pesquise estudos de hipnose, que é um grupo da Unifesp, que nós participamos também de pessoas sérias, para poder ter essa orientação, ter essa indicação. Para nós finalizarmos, existe algum canal de contato, caso alguém quisesse, doutor? Claro, tem sim, tem um site que é www.universopsi.com.br. Então, através deste site, você pode ter acesso, tem os telefones, se tiver alguma dúvida, você pode mandar seu e-mail e nós vamos estar respondendo com todo carinho. Ok, nós agradecemos a participação do Dr. Paulo Madcharoff Filho, ele que é psicólogo, é diretor da Associação de Hipnose do Estado de São Paulo, é membro da Sociedade Brasileira de Hipnose e também membro de data do Grupo de Estudos de Hipnose da Unifesp. Dr. Paulo, muito obrigado por sua presença e uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Luciana, pelo convite. Até mais. A você da Jovem Pan Online, obrigada novamente por sua companhia, por sua audiência. Fique conosco e até o nosso próximo encontro. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.